Aproveitando, colocando para gravar aqui para mim também esse sermão. Bom, dado as saudações, convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura dos versos 11 até o 17. Diz então assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos ao Senhor. Pai, nós te bendizemos. Obrigado por essa oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. Que essa palavra encontre o nosso coração como uma boa terra que recebe a semente, para dar muitos frutos, como já foi pregado, Senhor. E que esses frutos sejam dignos para a glória do teu santo nome. É no nome santo de Jesus que oramos a ti. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o Deus compassivo, o Deus pessoal e o Deus incomparável. Um rombo na alma é a descrição de uma mãe que perde o seu filho. Dona Terezinha Calori, um fato conhecido e já jornalístico acerca do seu filho que desapareceu em 2009 em São Paulo. Ela foi apresentada a mim em um culto de oração no bairro de Pirituba, procurando o seu filho Pedro, de 18 anos, que saiu para trabalhar e não voltou mais. Com uma foto na mão, um semblante muito abatido, essa mulher me fez entender de fato o que é chorar com os que choram. Imediatamente senti a dor daquela mãe. Oramos juntos. Diversas vezes ela comparecia às reuniões de oração. E até tivemos a oportunidade de andar uma segunda légua, quando fomos à região da Cracolândia procurando o seu filho. Pois todos os lugares imagináveis essa mãe já tinha ido atrás, procurando o seu filho. Olhando para esse texto que nós lemos agora, esta noite, eu me lembrei desta mãe. Recordei da dor que essa mãe sentia e imaginei como seria esta dor, igualmente que o Senhor viu de modo inexplicável naquela mulher, naquela viúva em Naim que agora perdia o seu filho. O caráter compassivo do Senhor está ali muito caracteristicamente visível quando ele consegue perceber tamanha dor que ela está passando. O que fazemos, meus irmãos? O que faremos? O que diremos às pessoas que estão em dor, em sofrimento, ou mesmo que vivem o luto? Descrever apenas o caráter pedagógico do sofrimento? Muitas das vezes os nossos sermões estão recheados de respostas prontas, com um caráter pedagógico de aprendizagem, porque o sofrimento nos ensina. Mas olhando para Jesus, nós aprendemos muito mais. Olhando para o Senhor, nós vemos que ele age de modo diferente, de modo compassivo. Jesus, ele sabe o que é o sofrimento e ele dá prova disso, ele dá prova de sua compaixão para nós. Um Deus compassivo é o que nós vemos dos versos 17 ao 14. Um Deus compassivo. É um Deus que ele é compassivo às multidões. Em toda a passagem compreendemos que Jesus empreendeu uma longa jornada, deixou a cidade de Cafarnaum, que estava localizada à beira do mar da Galileia,
no lado norte, ele vai para aquela pequena cidade chamada Naim, que fica cerca de 30 quilômetros de distância. Jesus não estava sozinho nessa jornada. Ele ia com os seus discípulos, bem como uma grande multidão. O seu ministério já iniciado levava a grande multidão, centenas de pessoas seguiam Jesus. Uma boa caminhada eles tiveram ali, falando das coisas do reino de Deus. O Senhor ia durante o trajeto promovendo os seus sinais, as suas maravilhas, os seus milagres. Provavelmente ele operou muitos milagres naquele lugar, naquele momento ou durante aquele trajeto. Ao redor do mar da Galileia, mesmo quando fala Lucas 4, enquanto Lucas ele contrasta fortemente a fé e a descrença ao descrever esses eventos, depois ele mostra que a descrença na sinagoga em Nazaré, ainda ali no capítulo 4, ela é contraposta à fé que foi encontrada em Cafarnaum. Depois de chamar os seus discípulos, depois de esses discípulos seguirem-o por fé no capítulo 5, Lucas vai apontar que o ministério de Jesus desperta grande hostilidade dos religiosos, de pessoas que eram contra aquilo que ele estava ensinando, mesmo fazendo com que a palavra do Senhor fosse estendida para os pecadores e perdoando o pecado dos pecadores. É após o sermão da planície que Lucas narra vários episódios e demonstram a fé e a descrença de muitas pessoas. Na pessoa de Jesus Cristo, em Lucas 7, nós vemos Jesus retornar a Cafarnaum com seus discípulos, exercendo toda a autoridade para curar o servo de um centurião romano. Isso se encontra no texto anterior, em Lucas 7, do 1 ao 10, está narrada essa história. Ele constrói uma liderança diferente dos líderes judeus. Os ensinamentos dele e atitudes demonstram a empatia às ovelhas perdidas de Israel. Jesus ele dá sinais de um caráter compassivo em meio às multidões. Ele busca oferecer a essas pessoas o seu ensinamento, ainda que muitas dessas estejam só buscando, muitas das vezes, o pão ou mesmo os seus milagres. As pessoas tinham perspectivas. Elas estavam confiantes nas habilidades de Jesus. Spurgeon diz sobre esse texto: vejam, meus irmãos, como o Senhor Jesus está disposto a salvar. Curou a mulher que tocou as suas vestes no meio da multidão, quando ela estava a caminho da casa. Uma pessoa bem diferente, da taça da graça do Senhor, o simples transbordar e gotejar são maravilhosos. Aqui, Jesus dá vida ao morto. Enquanto está a caminho, distribui a sua misericórdia à beira da estrada. Enquanto ele está a caminho daquela cidade, ele vai distribuindo a sua graça, ele vai distribuindo a sua misericórdia. Por isso, o Senhor é compassivo em meio à multidão. Mas ele não é compassivo só em meio à multidão que carece e que precisa da sua graça e da salvação. Ele também é compassivo na particularidade. Enquanto Jesus e os seus discípulos entravam em Naim, estavam à porta daquela cidade, como diz o verso 12, cujo o nome da cidade significava consolo, agradável. Eles encontram algo desagradável. Eles encontram uma procissão que deixava a cidade, uma comitiva que vinha de encontro à comitiva dele, que estava de encontro à felicidade que eles transbordavam ali em seus rostos. O Senhor vê uma triste cena, um cortejo fúnebre, um defunto que era conduzido para ser sepultado por uma mãe desconsolada, uma mãe que, por uma última vez, levava o seu filho a algum lugar, mas não mais como outrora ela levou, quando levava para a sinagoga, quando era criança, quando o conduzia no mercado para comprar algum mantimento. Agora, ela conduzia o seu filho para o sepulcro. Ela levava o seu filho uma última vez, de forma trágica. Aquela caravana encontrou Jesus. A caravana de Jesus estava cheia de alegria.
Não podia ser menos que isso. Não dá para imaginar que essa caravana estivesse triste, tal como a outra. Havia risos, cantos, havia felicidade de salvação daqueles que estavam andando com Jesus e vendo os sinais que ele promovia. Podemos imaginar risos ali, canções e alegres cânticos. Esse é o tipo de procissão, meus irmãos, que Jesus conduz. O texto não revela a causa da morte. De fato, não diz, Lucas não narra como aquele menino morreu, como foi possível a morte daquele menino. Não existe essa preocupação. Até se imagina que provavelmente ele fosse muito querido na cidade, porque havia uma multidão que seguia. Mas, meus irmãos, nós bem sabemos que cortejos fúnebres antigamente eram muitas das vezes até pago carpideiras que pudessem chorar. Pessoas que choravam sobre o morto. Então não podemos afirmar que aquela multidão de fato tivesse algum compromisso, algum vínculo afetivo de fato com aquela viúva. As pessoas estavam ali, mais provavelmente por alguma obrigação cultural. É comum isso acontecer. Mesmo no Nordeste, na minha cidade, é comum, quando uma pessoa morria na cidade, as pessoas que estavam nas beiras das calçadas, estavam ali tendo seus momentos de conversa, de diálogo, quando o cortejo passava. Todos paravam em respeito à família, em respeito ao morto que ali jazia. E paravam o que estavam fazendo até que esse passasse. O texto alude à fragilidade e os dilemas que as mulheres viviam em Israel, provavelmente ali mesmo antes do primeiro século em Israel, no histórico da vida das mulheres em Israel, nós podemos perceber que elas eram de fato as mais fragilizadas. Não que não houvesse lei que as guardassem, as haviam, mas muitas das vezes elas não eram respeitadas. Lembremos de Ruth, que foi recuperada por Boaz, que cumprindo a lei fez a recuperação daquela mulher. 1 Coríntios 7:8, trate adequadamente as viúvas, que são realmente necessitadas, pelos quais Deus tem uma preocupação especial. Essa viúva se encaixava nessa descrição que o apóstolo Paulo dá. Lucas então parece aqui narrar uma cena que congela todos, porque ambos estão se encontrando. Há um choque entre a viúva e o seu cortejo, entre Jesus e o seu cortejo. Mas um milagre operado está ali para acontecer, meus irmãos. Aquela mulher que chorava, que lamentava o seu infortúnio, que sentia um buraco, um vazio profundo na alma, agora conhece o Senhor. E o Senhor, conhecendo bem aquela cultura, sabendo o sofrimento, aquilo que aguardava aquela viúva, porque além de viúva, agora perdia o seu filho. Ela era pobre, padeceria necessidades, não tinha um resgatador, não tinha alguém que iria ao seu encontro, mas o resgatador real, genuíno das nossas almas, agora estava ali para socorrer aquela mulher. Particularmente, Jesus então vê o seu sofrimento. Jesus sabe o que é sofrer a perda de um amigo. Ele chorou quando Lázaro morreu. Jesus conhece as nossas aflições humanas. Sua compassividade tem um alcance particular para nós. Ele sabe as dores que nós passamos, que sofremos muitas das vezes. E a sua misericórdia, ela se estende para nós. Ele é mais do que apenas um rabino, mais do que apenas um filósofo, mais apenas do que um profeta do amor. Jesus, ele vai além do cumprimento das obrigações religiosas. A sua atitude nos traz de fato um conhecimento de Deus, nos traz de fato uma compreensão de que Deus, ele é compassivo. Olhando esse olhar de Jesus para a viúva, eu me lembrei do poeta contemporâneo ao meu pai, de um poeta conterrâneo que é Manuel Bandeira, ali de Pernambuco. Já tive a oportunidade de estar em um espaço chamado Espaço Pazárgada, onde havia algumas poesias dele, e essa particularmente ficou em minha mente. Ficou em minha mente e ela encaixa perfeitamente neste momento para esta mensagem que nós estamos refletindo, porque há dois tipos de pessoas que olham a morte de forma diferente.
um que contempla e sente e aquele que ignora a dor dos que sofrem. E a poesia de Manuel Bandeira nos diz o seguinte: quando o enterro passou, os homens que estavam no café tiraram o chapéu, maquinalmente saudavam o morto distraídos. Entravam todos voltados para a sua vida. Estavam todos voltados para a sua vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Olhando o esquife longamente, este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. Que a vida é traição e saudade. A matéria que passava liberta para sempre da alma extinta. Jesus, ele olha, meu irmão, e na sua compassividade, ele se importa de fato. E ele é compassivo para além das obrigações. Nos versos 12 e 13, nós percebemos isso. Por 2 vezes, no mínimo, esta viúva sentiu a gélida mão da morte abrir o seu peito. Foi o seu marido, o seu esposo, e agora o seu filho. Jesus não se compara em nada aos religiosos descomprometidos do seu tempo. Ele está comprometido com a dor alheia, e Lucas faz naturalmente a gente imaginar essa cena. Entrarmos na mente entrarmos naquele momento e ver as pessoas olhando para Jesus. Tentar imaginar o que Jesus olhou e viu naquela mulher. De fato, meu irmão, com certeza, ele sabia do desespero dela. Pessoas desesperadas quase sempre chamam muito a atenção do Senhor. Ele aparece muitas das vezes e traz solução para as nossas vidas quando se esgotam todas as nossas possibilidades. E então, muitas das vezes, vemos o agir do Senhor, vemos a sua compassividade justamente quando se esgotam as nossas capacidades e as nossas possibilidades. Ele vem e traz solução. Ele lida de um modo diferenciado com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. Ele nos instrui de modo prático a olhar para Ele, a ver nele a possibilidade. Por isso Jesus se dirige de forma compassiva àquela mulher, e instrui aquela mulher que ela veja que Ele está ali, que Ele é Senhor da vida. O termo usado em grego é esplagis, nioste, compassivo, nas palavras de Agostinho, nos faz perceber ou entender o seguinte: pois é preciso amar o homem e não o seu erro. O homem é obra de Deus, o erro é obra do homem. Ama a obra de Deus e purifica a obra dos homens. Foi isso que Jesus fez ali. Ele, além de ser o regenerador, além de ser aquele que traria para nós uma purificação das nossas vidas, também purifica a obra do homem. Purificou aquele esquife morto, de algum modo, levando a encontrar novamente a vida. O Senhor, Ele escuta as nossas orações silenciosas. Ele interpreta as nossas lágrimas. O Senhor, Ele conhece as dores e os sofreres do nosso coração. Ele tem toda a compaixão. E Ele risca a cédula de dívida que havia contra nós, a sentença do pecado e da morte. Jesus, ele chega mesmo a exortar os fariseus e os doutores da lei que não se preocupavam para além da religião com aqueles que eram viúvas, com as viúvas ou com aqueles que eram necessitados em Israel. Em Mateus capítulo 23, 14, Jesus mesmo chega a dizer: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o rigoroso juízo. Os religiosos da época poderiam no máximo dirigir uma palavra de conforto para aquela viúva, ou mesmo uma sentença dizendo para ela que ela estava colhendo dos frutos do seu pecado.
Mas o Senhor, ele olha de forma totalmente diferente. Naquela pequena cidade de Naim, ou em Naim, as pessoas de diferentes grupos ali que estavam, conseguem de maneira gloriosa ver o Senhor atuando graças ao choro de uma mãe. Em várias culturas, alguns contêm o choro, mesmo um reformado, talvez tenha na morte essa característica de se conter e não chorar, mas para uma pessoa da Palestina, meu irmão, provavelmente o choro daquela mãe se escutava, o lamento dela se escutava. Provavelmente a voz dela estava acima de todas as outras. Mas o príncipe da vida agora estava ali. As condições estavam a favor agora para que aquele jovem voltasse à vida. Portanto, meus irmãos, essa mensagem chama de fato a atenção para os nossos corações. Muitas das vezes estamos distantes do Senhor, muitas das vezes pessoas que outrora estavam no caminho do Senhor, na jornada andando com o Senhor, hoje se encontram também fracos, encontram-se esmorecidos espiritualmente. É tempo de olharmos para o Senhor, que é príncipe da vida, e saber que Ele tem toda a preocupação com a nossa dor, com o nosso sofrimento, e Ele quer nos dar vida. Não podemos ignorar, meus irmãos, a aflição dos nossos irmãos, daqueles que estão em lutos, daqueles que estão fracos, daqueles que estão padecendo. Precisamos, de algum modo, como pessoas que são chamadas por Deus, ter um olhar além da obrigação espiritual. Precisamos olhar como Jesus. Precisamos ver como o Senhor. Olhar o sofrimento e se compadecer dele. O Senhor é compassivo. A aplicação disso para as nossas vidas, meus irmãos, é que nós temos o desafio particular de exercitar essa compaixão, de experimentar essa compassividade abundante da salvação do Senhor. Nós temos esse desafio de ver pessoas que são devastadas pelo pecado e ajudá-las a compreender o milagre da salvação do Senhor, do seu amor, a compreenderem a chamada do Senhor. Nós somos cooperadores nessa missão e temos a obrigação de irmos além da religiosidade. O cristianismo é muito mais vida, alegria e restauração e compaixão do que nós mesmos, do que obrigações religiosas. O cristianismo é muito mais vida e devemos e temos por missão compartilhar a vida do Senhor e o Senhor que vive em nós. O Senhor é um Deus pessoal. Nós percebemos isso nos versos 13 e 15. Ele se importa em enxugar a lágrima. Ele se importa em enxugar a lágrima daquela viúva. No verso 13 fica claro: vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Não chores. Essa mulher está chorando pela morte do seu filho. E Jesus se aproxima, ele toca o caixão aberto e diz: não chore. Ele diz para não chorar. Se alguém tivesse dito isso para aquela mãe chorosa, teria sido altamente insensível e cruel. Mas quem estava falando aquilo, quem estava diante dela, quem estava dizendo para ela para não chorar, era o Senhor da vida. Ainda que isso aparentemente possa soar frio e insensível da nossa parte, se nós agíssemos assim, o choro é de fato uma parte importante do processo do luto. As lágrimas fazem parte do processo de despedida. Isso é algo que faz bem ao coração e graças a Deus que o Senhor deixou isso para nós. Então o Senhor, a dizer não chore, ele não estava sendo insensível de forma alguma. Ao dizer não chore, ele disse com o coração tocado pelos sentimentos de uma enfermidade que havia ali na humanidade, naquela mulher que o pecado leva à morte. Ele conhecia e sentia bem o coração, a dor. Quando Jesus viu Maria chorando no túmulo de seu irmão Lázaro, a Bíblia diz que ele ficou profundamente comovido, conturbado em seu espírito. João 11 nos mostra isso, nos deixa claro. Então nós somos informados muito mais, dizendo que Jesus então chorou. Não chorar, não porque é errado expressar tais emoções, mas porque ele queria que ela tivesse fé.
O que Jesus queria é que ela tivesse fé e conhecesse, soubesse que ele estava ali agora para dar cabo daquele momento de dor, daquela dificuldade, daquele sofrimento que ela estava passando. Jesus então deixa claro que ele tinha vindo para que pudesse tirar a sua dor. Ele tinha vindo para tirar a dor daquela mulher, para ressuscitar seu filho que estava morto. Jesus deixa claro isso. O que acontece então, meus irmãos, com as nossas lágrimas? O que acontece quando nós choramos? Nós as enxugamos, passamos o braço, um lenço, alguma coisa. A Bíblia nos diz que acontece algo com as nossas lágrimas. As lágrimas dos crentes, conforme Salmos 56:8 nos diz que ele pega as nossas lágrimas e coloca em uma garrafa. Ele coloca em uma garrafa, em um odre. Nós sabemos que o odre ele era usado para a fermentação, para o vinho. Ele transformava em alegria ali o vinho. As nossas lágrimas eram transformadas em alegria. Meus irmãos, as nossas lágrimas de fato são transformadas em alegria. O Senhor derrama vida sobre aqueles que choram, que estão em lágrimas. O Senhor dá vida. Ele secou as lágrimas daquela senhora, daquela viúva. Lembrando de C.S. Lewis quando falava sobre o sofrimento, sobre o momento da perda de sua esposa, ele dizia que sentia muito quando alguém perguntava porque aquilo era muito doloroso para ele, mas também ele sentia muito quando não falava daquilo que aconteceu. Meus irmãos, o Senhor de fato, ele conhece. Nós podemos ter um vislumbre da própria experiência que ele iria ter com a dor, com a morte, com o sofrimento. O Senhor se importa em restaurar as vidas. O Senhor, ele importa-se em restaurar vidas. No verso 14, isso fica evidente da sua condição de importar-se com os que sofrem e de desejar para esses restauração de vida. Um Deus pessoal, ele se importa em enxugar as nossas lágrimas, mas ele também importa-se em restaurar as nossas vidas. Jesus interrompeu o cortejo fúnebre. Ao se aproximar, ele tocou o esquife. Jesus é como um tapeceiro neste momento, que ele trabalha com a peça ao contrário, tecendo, e você olha a obra e consegue ver algo muito estranho, muito sem sentido, muito sem formato. Como que alguém fala para uma mulher parar de chorar quando ela perdeu alguém, mas quando essa obra ela é virada para o lado certo? Você consegue perceber que todos os entrelaçamentos da vida estão perfeitos para que uma obra seja plenamente admirável. Jesus se importa em restaurar. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que ele é tocado pelas nossas enfermidades, pelos nossos sofrimentos. Hebreus 4,15 nos diz isso. A palavra grega para toque ela é muito mais do que simplesmente um toque. A frase transmite a ideia dele agarrar aquele caixão, parar, tomar a frente. Não é um simples toque, mas a frase é a ideia de que ele se movimentou de fato em direção. Ele foi em direção. E transmite a ideia, então, desse Deus que busca fazer algo acontecer quando o nosso sofrimento está aparente. O Antigo Testamento afirma claramente que ao entrar em contato com um cadáver, algo cerimonialmente acontece e uma pessoa, ela profana de algum modo, ela fica impura. Levítico 21:10, Números também fala sobre isso. Era algo que apenas um membro da família podia fazer. Que imagem é essa, meu irmão? Que imagem é essa, minha irmã? O Senhor glorioso da vida, ele estende a mão para tocar o morto, de forma graciosa para trazer vida. Isso nos dá uma lição espiritual, isso nos traz um ensinamento espiritual. Meus irmãos, a consequência do pecado sobre nós é morte. E o Senhor, ele estende as suas mãos sobre nós para nos dar vida. Ele estende, através da sua palavra, nós somos tocados, livres do pecado, nós somos ressuscitados. O Senhor nos dá vida espiritual. Ele nos livra não somente da morte física, pois nós temos a eternidade, mas ele também nos livra do pecado, da morte espiritual. Tantos ali falavam, choravam, a voz do Senhor, ela faz
sair do túmulo, ela faz sair da morte, ela ressuscita. A voz do Senhor foi ouvida. A ressurreição para a condenação, ela incorre quando o Senhor nos chama. Da ressurreição, saindo da condenação, ela ocorre quando o Senhor nos chama. Ele diz: jovem, eu digo a você, levante-se. O jovem não conseguia ouvir outros gritos da mãe, não viu os gritos das pessoas que estavam ali, choravam, que lamentavam por ele, ou se aparentemente havia carpideiras que choravam, não se sabe, mas ele ouve a voz do Senhor. Os deuses antigos, em nenhum outro conseguimos ver uma preocupação em algum momento em ressuscitar os mortos. Anubis, no mundo egípcio, que era o senhor da morte, em nenhum momento nós vemos na literatura trazendo alguém de volta à vida, senão cobrando e ceifando as vidas. Mas o nosso Senhor é Senhor da vida, é Senhor que restaura, é Senhor que salva. Meus irmãos, o Deus que é pessoal, ele se importa em devolver esperança. A grande missionária Amy Carmichael, ela era presbiteriana e irlandesa. Ela desembarcou na primeira vez na Índia em 9 de novembro de 95. E ela escreve algumas palavras. Ela diz o seguinte: é por meio do que ele conquista que o poder de Cristo será descoberto. Aqui em Naim, Jesus conquistou o grande inimigo chamado morte. Onde está a sua vitória? É o que Paulo pergunta em 1 Coríntios. Ele pergunta: onde está a morte e a sua vitória? Jesus fez sua voz ser ecoada na eternidade. Outras vezes ele fez isso também com Lázaro, com a filha de Jairo ele também fez isso. Meu irmão, o consolo chegou para aquela mulher. As palavras de consolo de Jesus, não chorem, é as palavras de poder que trazem de volta aquele jovem à vida, que trazem de volta alegria àquela viúva. Nós, igualmente, temos muitos motivos às vezes para chorar. Temos tristeza, mas o Senhor, Ele é capaz de nos trazer alegria. Ele é capaz de nos trazer contentamento. É possível que essas pessoas que ressuscitaram tenham vivido aí mais 60 anos, tenham tido sua vida, levado a sua vida, mas em algum momento eles vieram a morrer novamente. Jesus Cristo, ele traz uma nova ressurreição, uma ressurreição que de fato é diferente, uma ressurreição que é para a eternidade. Efésios 2:1 nós lemos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nós, quando ainda éramos pecadores, nós vimos a luz de Deus brilhar para nós. Em algum momento passamos a ver no Senhor a possibilidade de vida, de restauração, de alegria. Nós passamos a ver que o Senhor se importa, de fato, em devolver para nós a esperança de vivermos uma vida abundante. Ele é um Deus incomparável, meu irmão. Ele é um Deus incomparável. Ele transforma o temor em glorificação. Nos versos 16, nós vemos o resultado desse milagre. Veio o medo sobre todos, veio o temor, veio a reverência que caiu sobre as pessoas que ali estavam. Mas o medo deu lugar ao elogio. Eles glorificaram a Deus. A palavra glorificado aqui vem da palavra onde extraímos a doxologia. Eles adoraram ao Senhor. O medo deu lugar à glorificação. Ele transformou o medo em glorificação. Imagine se você é uma daquelas pessoas que está levando o esquife e o esquife de repente se senta. De repente ele começa a falar. Você vai soltar aquilo com medo? Você vai... Que é isso que está acontecendo? E todos os olhos que estavam ali estatalados, que estavam abertos, bocas boquiabertas, pessoas que estavam então pasmas com o que aconteceu, agora viam aquela mãe que provavelmente também estava admirada, esquecer do medo, esquecer de que seu filho estava morto e simplesmente perceber que agora ele estava vivo, que ele foi devolvido para ela. Então as pessoas irrompem em glorificação e passam a dizer: um grande profeta se levantou entre nós.
Deus visitou o seu povo. O Deus compassivo transformou o temor em dor, a tristeza em alegria. Tudo ali então resultou em glorificação, meus irmãos. Todos estavam extasiados, todos estavam abismados com aquele Deus que é incomparável, que é Senhor, que é Kyrios, que é todo-poderoso. Eles louvavam ao Senhor pelo aquele ato extraordinário de fazer uma pessoa voltar dos mortos. Nós não vemos isso constantemente. Se nós vemos alguém voltar dos mortos, meus irmãos, qual seria a reação que nós teríamos? No máximo nós vemos uma vez no SBT alguma pegadinha e nós conseguimos perceber a reação de uma pessoa quando alguém volta dos mortos. É assustador, alguns correm, outros ficam com medo. Imagine, meus irmãos, como não estavam ali as pessoas. Mas tudo isso deu espaço à glorificação, pois era o Senhor da vida que estava ali. Jesus começa a apresentar os sinais milagrosos. O cumprimento de seu caráter messiânico passa ali então a estar característico. Nós encontramos muitas ressurreições ali. Aconteceram muitas outras. Nós podemos olhar a viúva de Sarepta. Nós podemos pensar em outros momentos ali mesmo Eliseu com o filho da Sunamita. Mas todas essas pessoas voltaram um dia a morrer. Jesus Cristo, tal como esses profetas que eram credenciados pelo milagre, agora também mostrava a sua credencial e dizia: eu ressuscito os mortos, eu sou o Senhor da vida. O Senhor é Senhor da vida. Ele transforma misericórdia em fama. Depois de Jesus ressuscitar o homem morto, o milagre foi publicado perto e longe, todos passaram a ouvir, a anunciar, muitos testemunharam aquela história e provavelmente a chegar em casa deve ter contado: eu um dia vi um rabi, um mestre ressuscitar um homem dos mortos. Meus irmãos, nós de igual modo temos visto a misericórdia transformadora do Senhor e podemos entender o caráter compassível do Senhor. Nós podemos entender a sua pessoalidade e saber que Ele nos chama para a vida, que Ele nos chama dos mortos, que Ele reduz o efeito da morte e do pecado sobre nós, nos dando perdão. Nós de igual modo precisamos, meus irmãos, abrir os nossos lábios e proclamar a bondade desse Deus compassivo. Meus irmãos, quantas igrejas não têm viúvas? Quantas igrejas não têm senhoras que estão com seus filhos perdidos, como Teresinhas Calori, que buscam, como as mães da Sé, até hoje buscam filhos perdidos? Quantas pessoas nós sabemos que estão ali vivendo abandono? Mães que têm os seus filhos vivendo distante, são senhoras em nossas igrejas, estão abandonadas. Às vezes vão até para um abrigo, não que seja ruim, mas algumas simplesmente ficam lá abandonadas sem o cuidado. Meus irmãos, Cristo vê, olha e se compadece dessas pessoas. Nós somos chamados para espalhar o amor de Cristo. Como seguidores dele, meus irmãos, devemos estar sempre atentos a essas pessoas e difundir a sua glória através do nosso serviço. Sejamos servos do Senhor, tenhamos compaixão, meus irmãos, tenhamos dignidade e aplicar essa palavra em nossas vidas. Essa ressurreição encontrada na Bíblia, meus irmãos, elas diferem da de Cristo. Essas ressurreições, elas reúnem corpos mortais que morreram novamente, mas o Senhor, Ele nos dá uma vida eterna, uma ressurreição eterna. O pregador J.C. Riley disse: este foi o primeiro caso de uma pessoa morta sendo restaurada à vida por nosso Senhor durante seu ministério na terra. Este milagre poderoso é um emblema vivo do poder de Cristo para ressuscitar os mortos do pecado. É nisso que podemos nos fiar. É nisso que podemos confiar, que Ele pode salvar, ressuscitar os nossos filhos, os nossos queridos, aqueles que estão mortos no pecado, que estão na ruína. Devemos orar, devemos saber que um dia nós encontraremos a porta da entrada da cidade de Naim,
além dessa porta, estaremos à porta da cidade de Jerusalém e muitas ressurreições serão confirmadas. Muitas ressurreições espirituais daqueles que de fato estão com Cristo, confiam em Cristo e entendem que Ele é Senhor das nossas vidas. Nos versos 20 desse mesmo capítulo, o Senhor manda um recado para João Batista. Esse texto está interligado. E ele diz para ele, olha, diga a João Batista em resposta no verso 22, que diga para ele sim que eu sou o Messias, para a pergunta que foi feita, tu és o Cristo? Haviam perguntado isso para ele. Ele manda dizer então, diga para ele que os cegos veem, os coxos andam e os mortos se levantam. Jesus, ele é incomparável. Ele é compassível. Ele enche-nos de esperanças eternas. Ele nos enxuga a lágrima do rosto. Ele é poderoso para nos salvar. Que Ele aplique a certeza e a compassividade, o amor de sua salvação em nossos corações, para que distribuamos essa graça para outros. No nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.